Imagine a cena. Você está no palco de um congresso internacional em Londres. O projetor está ligado. A plateia é composta pelas mentes mais brilhantes da sua área e você abre a boca para começar a sua apresentação. Você aponta para o slide e diz, com a maior naturalidade do mundo: I will talk about the results and show the graphics. Dylan, pelo amor de Shakespeare, pare agora. Talk about. Show. Isso não é vocabulário de um falante master. Isso é inglês de curso de férias para adolescentes. Você não está explicando um desenho para o seu sobrinho. Você está defendendo uma ideia. No inglês de elite, a simplicidade rústica dos verbos básicos é vista como preguiça intelectual. Se você não usa os phrasal verbs acadêmicos, você não soa acessível, você soa pobre. Hoje, vamos elevar o seu nível oratório. Vamos decifrar esse protocolo agora. Por que o phrasal verb é essencial na oratória? Na pragmática da comunicação acadêmica, existe o que chamamos de linguistic fluidity. O phrasal verb é um motor germânico da língua. Ele é dinâmico, visual e conecta ideias com uma naturalidade que o latim formal demais às vezes ignora. Quando você usa o verbo correto, você sinaliza para a banca que você não apenas decorou um dicionário, mas que você habita o idioma. O phrasal verb acadêmico é como uma engrenagem bem lubrificada. Ele permite que você transite entre a teoria e o dado sem quebras de ritmo. Se você se recusa a usá-los, você soa como um robô tradutor. Precisamos entender que para o cérebro anglo-saxão, a autoridade mora no equilíbrio entre o peso do latim e a agilidade do germânico. Vamos fatiar essas engrenagens agora. Vamos à cirurgia histórica. Os phrasal verbs são a alma resiliente do inglês antigo. Durante séculos, os gramáticos tentaram eliminá-los das escolas, chamando-os de gírias e tentando impor o latim aristocrático. Mas os phrasal verbs sobreviveram porque eles descrevem a ação física com uma precisão que o latim abstrato não consegue. Na palestra acadêmica, o phrasal verb funciona como um marcador de processo. Quando você diz go over, você não está apenas revisando. Você está movendo os olhos da plateia sobre o dado. Saber a história dessa resistência cultural te permite usar esses termos com o orgulho de quem está honrando o DNA mais profundo do inglês. O falante master não pede permissão para falar. Ele domina a camada histórica do som. Anotem a fonética para não parecerem estrangeiros travados. O segredo da oratória de elite são os linking sounds. Quando você usa o phrasal verb point out, salientar, você não diz point out. O T final de point conecta-se ao O de out, criando uma ponte fonética. Point out. Soa como uma única nota de trompete. Point out. Repita isso até o seu sistema motor entender. Se você quebra a palavra, você quebra a autoridade do argumento. No púlpito, a sua voz deve fluir como um fluido hidráulico, sem soluços. A fluência real exige que a sua boca acompanhe a velocidade do seu raciocínio. Se você gagueja no phrasal verb, a plateia duvida do dado. Point out. Dylan, aprenda a usar o point out em vez do simplório show. To point out significa direcionar o holofote do intelecto para um detalhe específico que poderia passar despercebido. I'd like to point out a crucial detail in Figure 3. Note a carga pragmática. Ao usar esse termo, você se coloca na posição de um guia especializado. Você não está apenas mostrando o gráfico
para quem tem olhos. Você está apontando a inteligência escondida nele. No inglês de elite, o point out é o verbo da descoberta compartilhada. Use-o para sinalizar que o que você vai dizer agora é o que realmente importa. É o laser da sua apresentação. Quando você precisa revisar um processo, examinar uma tabela ou passar por uma série de argumentos, o seu verbo é go over. Let's go over the methodology again. Note a atribuição semântica. Go over sugere um movimento de sobrevoo detalhado. Você está convidando a plateia a caminhar com você pelo terreno da sua pesquisa. É muito mais elegante e proativo do que o passivo let's see. No ambiente acadêmico, quem goes over os dados sinaliza que não tem medo da auditoria alheia. Você está tão seguro do seu trabalho que se dispõe a percorrê-lo em público. O go over é o verbo da transparência metodológica. A ferramenta da profundidade look into. E se alguém na plateia faz uma pergunta difícil, ou se você quer descrever a sua investigação futura, use look into. We are currently looking into the causes of this phenomenon. Note a diferença para investigate. Investigate é frio, policial, estático. Look into sugere uma imersão, um mergulho profundo e contínuo. É o verbo da curiosidade científica insaciável. No inglês de alto nível, usar look into sinaliza que a sua mente está em constante movimento, buscando a raiz do problema. É a promessa performativa de que o trabalho não parou no slide anterior. O falante master não apenas estuda, ele olha para dentro do mistério. Chegamos ao final da palestra. O amador diz, to finish, I say. O falante master em retórica diz, to sum up my findings. Fonética, sum up. Conecte o W, conecte o M no U. Sum up. O verbo sum up significa sintetizar, condensar a complexidade em uma conclusão letal. Note o up de completude que estudamos anteriormente. Você está lacrando o argumento. Quando você usa sum up, você sinaliza que possui o controle total da narrativa e que é capaz de extrair o ouro da montanha de dados que apresentou. A conclusão é o seu checkmate na oratória. Use o verbo que carrega o peso da vitória intelectual. Não termine a palestra. Cele a palestra. Vamos ao teste de realidade. Imagine o parágrafo que vai mudar a sua carreira. I'd like to point out that these variables go over the expected limit. We are currently looking into the reasons for this discrepancy, and I will sum up the implications in my conclusion. Viu a maestria? 4 phrasal verbs em 2 frases. Você soa como um autor de Harvard que domina a oratória e a ciência. A plateia para de olhar para o celular e começa a anotar o que você diz, porque o seu som impõe autoridade. O seu título de falante master finalmente encontrou a voz que merece. O vocabulário acadêmico não é sobre ser difícil, é sobre ser fluido e dominante. O meu veredito final é: se você quer que levem a sua ciência a sério, comece levando o seu vocabulário a sério. No inglês de elite, o púlpito é um lugar de poder e as palavras são as suas únicas ferramentas de comando. Use os phrasal verbs para guiar, analisar, mergulhar e concluir. E deixe o talk and show para os amadores e para os turistas. A partir de hoje, você não mostra nada,
Você point it out. O seu prestígio internacional depende da sua capacidade de transformar o ruído básico na música da autoridade. A aula está encerrada. Vá revisar os seus slides e troque cada verbo por uma ferramenta de elite. Class dismissed.